questão. Por assim dizer, eu vou deixar vocês falarem bastante sobre isso na próxima aula. Vocês vão ver que muitas coisas aconteceram, muitas realmente crises aconteceram aí para que Dom Pedro ele tomasse essa decisão de ter que voltar para Portugal. A questão que eu quero saber de vocês na próxima aula, principalmente, é se essas questões se justificam, né? Então a gente vai fazer aqui um tour aqui pela história e vamos ver se a gente consegue encontrar dentro da cabeça de Dom Pedro as decisões que ele tomou para ele fazer o que ele fez. Então vocês têm aí uma amplitude já com as ideias que eu mandei para vocês agora em vídeo. Várias situações assim para domínio do trono, né? Pela questão assim, segura o lugar aí e tal. Vocês estão vendo que é tudo jeitinho português, na verdade, né? Então o jeitinho brasileiro parece mais que veio do jeitinho português mesmo, né? A situação tá bem assim. Então a gente consegue ver aqui o seguinte, ó, o Dom Pedro, ele passa por esse monte de crise. Uma das primeiras que eu posso dizer para vocês aqui é essa situação aí do irmão dele, né? O pai morre. Depois que o pai morre, o herdeiro tem que ficar no trono. O herdeiro mais velho era o Dom Pedro, né? O Dom Miguel, ele estava exilado. Mas aí o que aconteceu? Ele ficou assim com medo, né, de algum brasileiro, né, que quisesse assim, sei lá, passar à frente dele, quiser tomar o trono, né? Ele ficou com medo. Então ele pegou e falou o quê? Vou botar minha filha, né, Maria da Glória. Olha o nome da menina, né? Ah, Maria da Glória, né? Só que aí o Dom Miguel, irmão dele, né, dá um golpe de estado nele e se torna rei de Portugal. O próprio irmão dele. Então, o que ele fez? Ele falou assim, não, mano, eu vou ter que resolver esse negócio aí, eu vou aí catar nas suas orelhas, peraí, como é que pode? Você tá passando por cima de mim, rapaz, como é que é o negócio aí? Então, o que acontece? Ele acaba se envolvendo nas questões de Portugal. E aí, ele deixa os assuntos brasileiros, né, e começa a se preocupar mais com os assuntos portugueses. Ele não queria abrir mão nem do poder em Portugal e nem do poder no Brasil. Vocês estão entendendo essa situação aqui que eu estou colocando para vocês? Literalmente ele quer ser o dono de tudo. É isso que eu quero que vocês compreendam. Capita aí, pega esse negócio aí. Que na aula que vem eu quero ver esse Google Meet aqui pegando fogo, certo? Então, pensa, no Brasil... Ah, gracinha. No Brasil, né, existia o medo de que o imperador ele retomasse os laços com Portugal. Por quê? Porque se o imperador retomasse os laços com Portugal, o Brasil se tornaria colônia novamente. E nós já acabamos de sair do período colonial, a gente sabe que não deu muito certo esse negócio. Vocês acompanharam comigo aí todo o período colonial e viram que Portugal não tinha interesse algum no Brasil, a não ser o extrativismo, a busca de minérios valiosos. Portugal não tinha interesse algum no Brasil nessa época. Nenhum direito, né? Nenhum interesse. Então, como para os brasileiros viver o período colonial foi algo muito duro e muito difícil, eles não queriam de jeito nenhum que Dom Pedro retomasse aí seus laços com Portugal, porque voltaríamos a ser uma colônia e Portugal voltaria a ser nossa metrópole. A gente voltaria a ser dominado por Portugal. Essa noite das garrafadas que está dizendo aqui, né, é muito interessante a gente ver. Por quê? Porque como Dom Pedro ficou com a cabeça muito ligada lá em Portugal, você sabe, né? Casa dividida não prevalece. Então a cabeça dele... Não. A cabeça dele estava assim, ó, dividida. Meu, Brasil, né, Portugal, e agora o que eu faço? Você sabe que você fica dividindo em duas situações, você não dá conta de nenhuma, né? Então, no sul, estava acontecendo vários processos aí com a guerra da Cisplatina, né? Nessa época aí, a cabeça dele fervilhando em Portugal e Brasil, e ele lá, a guerra da Cisplatina rolando, a produção da agricultura no Brasil passando pelo maior problema também, né? Porque os produtos brasileiros estavam sendo desvalorizados no mercado exterior. Então, aqui, para a gente ter uma retomada do lucro, né? Porque o produto estava sendo desvalorizado, aqui no Brasil, o produto ficava mais caro,
E todo esse problema econômico acontecendo, econômico e político, né? Porque o problema da Cisplatina também foi um problema territorial político. E ele dividido, né, na questão de manter o poder. Eu tenho que manter o poder no Brasil, eu tenho que manter o poder em Portugal. E o que a gente vê aqui? Vê essa noite das garrafadas, né? É chamada assim porque os brasileiros tinham ali uma espécie de uma área ali, né? Que tinha uma população que tinha uma origem portuguesa. Era um quarteirão português. Sabe quando você tem um bairro? É porque aqui é muito difícil de vocês compreenderem isso. Mas em São Paulo, por exemplo, a gente tem diversos bairros que eles são meio que um ajuntamento de imigrantes que fazem daquele bairro um pedacinho daquele país natal de onde eles vieram. Um exemplo disso, que vocês podem depois pesquisar, é o bairro da Liberdade, lá em São Paulo. O bairro da Liberdade, ele é um bairro que tem uma aparência toda japonesa, porque os imigrantes japoneses ficaram ali todos juntos, todos agrupados naquele lugar. Então parece um pedacinho do Japão ali em São Paulo. E era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Tinha um pedacinho de Portugal muito parecido com a capital Lisboa, né? Colocada ali, né? No Brasil, ali nessa região ali. Os portugueses estavam ali no cantinho deles, bonitinho. Os brasileiros vão para cima dos portugueses, né? Nessa hora, por quê? Porque os portugueses, eles estavam preparando uma festa para Dom Pedro. Ah, meu filho, os brasileiros ficaram muito doidos com isso. E aí os portugueses acabaram revidando esse ataque, né? Com vários conflitos, vários tumultos. Demorou 3 dias para esse tumulto parar, né? E aí é chamada de Noite das Garrafadas, porque foi nesse dia que o jornalista Líbero Badaró morreu, né? Ele era um editor-chefe do jornal O Observador Constitucional. Ele falava muito mal do Dom Pedro I. Tá calepau, Marcos, sabe? Falava muito mal do Dom Pedro. E as coisas que o Líbero Badaró, inclusive esse nome Líbero Badaró é o nome de várias ruas famosas em capitais, né, aqui no Brasil, em várias capitais brasileiras. O Líbero Badaró, ele queria realmente ali manifestar a sua insatisfação contra o absolutismo, né? Então, o que acontecia? Ele começava a agitar as pessoas, né? Falando a respeito dos seus artigos, colocando aí no seu jornal. Só que parece que ele sofreu uma emboscada, né? Ele levou um tiro no estômago, né? E antes dele morrer, o que dizem é que ele deve ter dito: morre um liberal, mas não morre a liberdade. Poético, né? Olha que lindo, né? A morte às vezes é poética, né? Mas as publicações que ele tinha feito continuaram na imprensa e as críticas ao imperador Dom Pedro continuavam cada vez maior. Ele foi acusado, Dom Pedro ficou sendo diretamente responsabilizado pelo crime, mas nada pôde ser provado, né? E essas noites das garrafadas aí, gente, que problema, hein? Tudo acontecendo, ó, a Cisplatina pegando fogo, problema na economia, 2 grupos, né, que são parte da nação brigando, degladiando, dando conflitos, mas morrendo gente sendo assassinada, e Dom Pedro estava onde? Com a cabeça em Portugal e no Brasil, na cabeça em Portugal e no Brasil, né? Então, além de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, olha que outros problemas também a gente tem. A questão do descontentamento do povo com o autoritarismo, porque Dom Pedro tinha acabado de colocar o quê? O poder moderador, né? Que eu já tinha falado até para vocês sobre isso nas últimas aulas. Esse massacre que aconteceu, né? Matando diversas pessoas aí que se envolveram na Confederação aí do Equador, em 1824, né? E além de tudo isso aí, a gente consegue perceber que Dom Pedro não estava nem aí, ele não estava querendo agir, ele não estava querendo tomar situação de nada. Esse fragmento de documento aqui, ó, diz pra gente o seguinte: após a morte de Dom João em 1826, suas prioridades voltaram-se para a política externa, em função do imbróglio, que palavra difícil, gerado pela questão sucessória em Portugal. As dificuldades para sustentar a guerra na Cisplatina e a renovação dos tratados com a Inglaterra, o que acabava por influir decisivamente na condução dos negócios internos. Claro, né? Ele não conseguia nem administrar a situação aqui do Brasil, nem de lá
da metrópole, não é mais metrópole, né? Nem lá de Portugal, que dirá pensar nos negócios, né, mais urgentes. Ao mesmo tempo, a insistência em manter um círculo privado na corte, formado essencialmente de portugueses, associava-se às práticas cortesãs do antigo regime e acendia o temor de adesão das ideias de um governo mais centralizado e absolutista. Então, imbróglio significa estado de grande confusão, situação difícil, mal entendido. Olha, eu vou utilizar essa palavra agora. Vamos deixar de imbróglio aqui dentro da sala, né? Vou utilizar essa palavra a partir de agora. E aí, gente, olha aqui tem uns conflitos, né? Dia 7 de abril, teve aí esses imensos conflitos, esses imbróglios que aconteciam aí na nação brasileira. E sim, o Dom Pedro, ele acaba abdicando do cargo de imperador, colocando seu filho Pedro de Alcântara, né, que tinha só 5 anos, para administrar, como vocês viram aí no vídeo que eu mandei para vocês. Mas como ele era só uma criança, ele não poderia ficar como um chefe, né, um chefe da nação, ele não poderia ter isso, né? Ele volta, Dom Pedro volta, né? Dom Pedro, ele vai embora, né? Ele volta para Portugal e deixa uma criança de 5 anos no poder. O que dizer de uma atitude dessas? Eu quero que vocês vão preparando aí as suas explanações, as suas ideias. Se você acha que isso foi irresponsabilidade, se você acha que isso foi necessário, se tinha uma outra coisa que ele poderia fazer, ele poderia ter agido de uma outra forma. Enfim, quero que vocês pensem, meditem aí e vão tomando as suas decisões, porque o assunto vai ser quente na semana que vem. Tá bom? Aqui na página 21, olha que lindinho, Dom Pedro, olha. Esse é Dom Pedro, que vai ser mais tarde Dom Pedro II. Por enquanto ele é Pedro de Alcântara, né? Olha que menino mais lindo. Dom Pedro é Pedro Lucas. Pedro Lucas, né? É, Dom Pedro. Aí, Dom Pedro. Tá vendo aí, Dom Pedro? Parecido. Você vai sempre ver as imagens dele pequenininho, sempre perto de algum brasão, sempre perto de alguma coisa que representava aí o governo do Brasil, né? Por que isso? Porque as pessoas queriam que a imagem do Dom Pedro fosse assimilada à imagem de um governador. Você olhando essa imagem aí, você consegue sentir segurança num cara que governa a nação, ainda que ele esteja do lado do brasão, né? Da época, do governo da época. Tem como você se sentir seguro, né? Como esse cara aqui é o governador do Brasil. Como é que é o negócio aí, meu filho? Não consigo sentir segurança nem para atravessar a rua de mão dada com um cara desse, né? Mas eles queriam isso, eles usavam aí a pintura, a arte, né? Para, vamos dizer assim, propagar uma imagem de um futuro administrador da nação. Essa que era a real intenção, né? Então, o poder fica na mão de pessoas mais adultas, claro, né? Fica na mão de pessoas que a gente vai chamar de regentes, tá? Regentes. O que significa um regente? É uma pessoa que vai ter, vamos dizer assim, o direito legal de administrar todos os cargos administrativos referentes àquela criança pelo período em que ela se sentir ou que ela for incapaz, tá? Por que a gente diz que uma criança ela é incapaz? Não é que ela não consegue fazer nada. Incapaz de administrar, tá bom? Então, nesse período aqui, a gente consegue ver que não tinha um imperador. Ele era impossibilitado de assumir o trono. Então, a gente começa a ter agora a ideia de uma regência trina provisória. É provisória porque quem vai dominar é o Dom Pedro II. Mas é chamado de regência trina. São 3 pessoas que vão tomar conta da organização, né, e da administração do Brasil. Quem eram essas 3 pessoas? Eles eram senadores. Um era chamado Nicolau Pereira de Campos, o outro José Joaquim Carneiro de Campos, e o outro era um brigadeiro chamado Francisco de Lima e Silva, né? Esse tipo de governo aí, né, vai até 1831, ou seja, dura aí cerca de 6 anos. Algumas eleições são realizadas e aí vem uma segunda regência, chamada Regência Trina Permanente, né? Permanente porque deveria governar o país pelos próximos 4 anos. E assim vai, né? A troca de pessoas que ficam aí na regência é muito grande, né?
Aqui nesse fragmento a gente pode ver duas coisas. Primeiro aqui, que a tendência política vencedora depois desse 7 de abril, onde Dom Pedro vai embora aí para a Europa, foi a dos liberais moderados que se organizaram de acordo com a tradição maçônica na Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional. Aqui você ainda tem aquele ideal de iluminismo, colocando a questão da igualdade, fraternidade e liberdade para todas as pessoas. Mas a gente não tem só o lado liberal, claro que não, né? A gente tem um lado, aliás, não tem só o lado dos moderados, tem o lado dos liberais também, né? Então, contra isso, a gente tem o lado aí dos exaltados, né? Que é a questão aí dos liberais, né? Que eles vão dizer, né? Que o posto que está sendo colocado só na mão dos portugueses não poderia ser tratado dessa maneira. Então, vamos colocar uma galera brasileira aí no poder também, né? Pra gente equilibrar as coisas. Enfim, são muitas opiniões, né? A partir daqui, a gente segue para as regências trinas. Mas eu acho que eu vou deixar para a semana que vem. O que vocês acham? Eu acho que se a gente entrar agora nas regências trinas, a gente vai fugir um pouco aí da questão que eu quero trabalhar com vocês na aula que vem. Se eu entrar agora na regência trina, eu fujo do assunto. Aí eu acho que eu fico longe. Então, não vamos entrar na regência trina. Agora não. Eu posso falar um pouquinho das regências na próxima aula, no finalzinho. Mas eu não vou entrar agora porque vai atrapalhar aí o disputar de vocês na próxima aula. Tá bom? Então, basicamente, eu quero que vocês guardem aí essas páginas para vocês estudarem, pesquisarem, tá bom? A gente vai começar aqui, ó, na página 15 e a gente vem até a página 22, tá? Esse é o assunto que vocês vão ter que trabalhar bem na mente de vocês na próxima aula. Espero que esse Google Meet, assim, saia, assim, fogo pela labareda, sabe? Quero ver vocês, assim, realmente, assim, empenhados em defender ou atolar de vez aí o senhor Dom Pedro I, né? Mas acho que vai dar certo, tá? É assim, é um teste, tá bom, gente? Se não der certo, vocês me avisam. Se não der certo, vocês falam, tia, não foi legal, não gostei. Vocês vão ser sinceros comigo? Sim, tia. Então tá bom. Espero que dê certo. Mas só vai dar certo, só vai dar fogo mesmo, assim, se você falar que vai estudar um pouquinho, né? Nem que seja ver um vídeo, né? Não precisa, assim, você ficar bitolado, nossa, né? Vamos lá e tal. Não, eu quero que vocês realmente se interessem pelo assunto, assistam vídeos relacionados. Eu já mandei esses 2 links dos 2 vídeos que a gente assistiu aqui, mas pode vir outros, né? Vai dar certo, tá? Eu vou fazer um pouquinho de atividades com vocês hoje. Quando a gente terminar, se a gente tiver encerrado antes da hora, eu libero vocês, tá bom?